Seja bem-vindo a mais um encontro. Hoje a gente vai entender como é que se ganha uma licitação sem sacrificar a sua margem de lucro, sem ser pelo preço. Meu nome é Ari Lima, eu atuo nesse mercado há quase 15 anos e hoje a gente vou passar um pouquinho para vocês de que licitação, você que pretende entrar nesse ramo, pretende vender para o maior comprador deste país, que é o governo, você vai entender que licitação não é um jogo de cartas marcadas. Licitação é um processo para quem entende das regras do jogo. E você vai estar aqui hoje comigo para aprender quais as ferramentas você pode se valer, você pode utilizar para eliminar o seu concorrente que está ali tentando vencer a licitação pelo preço, esmagando sua margem de lucro aí, esmagando suas possibilidades de vencer aquela licitação. Então, o mito é que licitação não é um jogo de cartas marcadas. Licitação é uma jogada, é um processo em que você precisa entender das regras do jogo para que você apresente as jogadas certas no momento certo. Porque a realidade que a gente encontra hoje no campo de batalha dos processos licitatórios é que 95% das empresas que participam de licitações são empresas aventureiras. Então, se você é uma empresa minimamente séria, você vai ter todas as chances de poder vencer a licitação, porque licitação não é sobre baratear, é sobre você se valer das ferramentas ali existentes para eliminar o seu concorrente, tá? Então você vai agir ali com estratégia, pensando na legalidade, pensando no estágio de fiscalização, pensando em auditar a documentação do seu concorrente, pedindo vista dos autos, atuar com segurança para poder, se for o caso, pedir a desclassificação ou inabilitação do seu concorrente, tá? Ari, qual é a primeira ferramenta que a gente tem? Simples, analisar a proposta do seu concorrente. Quando o seu concorrente cadastra a proposta dele no sistema, você precisa dar uma analisada naquela proposta, porque não raras as vezes a proposta é cadastrada de forma equivocada, ou seja, as especificações técnicas não atendem ao termo de referência. Se é um serviço, existe algum tipo de detalhamento que não atende ao termo de referência, e a partir daí você já pode pedir a desclassificação do teu concorrente. Ademais disso, essa proposta do teu concorrente ela pode ter um preço inexequível. Ari, o que é isso? Nos processos de obras e serviços de engenharia, a Lei 14.133 de 2021, que é a lei que rege as licitações, ela diz que as propostas que têm valor igual ou superior a 75% de desconto, ela pode ser encarada como uma proposta inexequível. E aí você precisa se valer e entender de lançar mão da ferramenta, da estratégia, de recursar, tá? Para pedir para que o seu concorrente apresente através de planilhas ou outros meios idôneos que a proposta dele é uma proposta que se sustenta do ponto de vista econômico e financeiro. Existe uma instrução da SERGES, a instrução número 73, que para outros produtos que não sejam obras e serviços de engenharia, o limite é de 50% para que aquela proposta tenha indício de proposta inexequível. E você também, como um bom estrategista, pode lançar mão de um recurso administrativo para pedir, para dizer que aquela proposta é uma proposta inexequível e para pedir para que o seu concorrente na licitação apresente ali as razões fáticas acompanhadas das provas necessárias de que aquela proposta dele se sustenta financeiramente, tá? Outra ferramenta que você pode lançar a mão para poder verificar e, se for o caso, pedir a inabilitação do seu concorrente, tá? A análise da documentação. Às vezes o concorrente ali apresenta uma proposta ou uma documentação sem representação legal, não é o sócio administrador que está assinando a documentação. Às vezes uma procuração sem assinatura ou uma procuração que não é assinada pelo sócio administrador. Às vezes um balanço sem registro na junta ou um SPED contábil fora dos padrões. Às vezes um cartão de CNPJ com objeto com QNAs totalmente desproporcionais ou diferentes daquilo que está no objeto da licitação. Então, tudo isso você pode pedir para que seja analisado e recursar para desclassificar, para inabilitar o seu concorrente, tá? E ainda tem uma outra ferramenta disponível que é você consultar no âmbito do Tribunal de Contas da União ou no próprio portal da transparência do órgão que está realizando a licitação, se aquela empresa tem contra ela alguma penalidade que proíba ela de licitar, ou que ela esteja suspensa de licitar, ou se ela foi declarada inidônea ou suspensa. Enfim, você pode lançar a mão também dessa ferramenta como uma estratégia para pedir a inabilitação do teu concorrente. Tá bom? Ari,
Então, a gente tem aqui mais ou menos a triangulação de coisas que a gente pode sentar e analisar para jogar o jogo licitatório com inteligência e com estratégia. Analisar a documentação do teu concorrente, tá? Auditar essa documentação e ficar de olho na execução desse contrato. Você pode se valer dessas ferramentas para poder desclassificar ou inabilitar ali o seu concorrente. Então, como eu já tinha te falado, o aventureiro geralmente lança um balanço patrimonial apenas para cumprir tabela, fora dos padrões, apenas para jogar na sorte. O erro fatal é que esse balanço às vezes é enviado sem registro na junta comercial ou expediente contábil. Então, um balanço sem esses requisitos aí, ele não serve de nada e aí você pode pedir a inabilitação do seu concorrente, tá? Ainda com relação à documentação de habilitação do teu concorrente, algumas licitações pedem para que essa documentação esteja lançada no SICAF. SICAF é um sistema que você vai lançar a documentação relacionada à habilitação jurídica da sua empresa e quando tiver a licitação, o pregoeiro já puxa de lá essa documentação. E acontece que dentro dessa documentação pode ter documentação errada, estatuto errado, documentação de representação errada, certidões vencidas, e você precisa ter inteligência para pedir vista dessa documentação, para você auditar, para você analisar os autos de processo e, se for o caso, pedir sim a inabilitação do teu concorrente, tá bom? Então, como é que a gente lança a mão de cada estratégia dessa? Através de recurso administrativo, porque é através dele que a gente pede ali a desclassificação ou a inabilitação do seu concorrente. Então, a gente vai ali atuar em cima dos erros da empresa, né? Em cima dos erros do aventureiro, da aventureira. A gente age aí de forma legal, íntegra, para poder vencer o concorrente de forma técnica, de forma estratégica. Além dessas ferramentas inerentes à fase licitatória, a gente ainda pode ficar de olho na execução daquele contrato. Por quê? Muitas das empresas que vencem as licitações apenas pelo preço, a gente sabe que durante a execução do contrato, ela vai falhar ou ela vai lançar mão de requerer administrativamente um pedido de reequilíbrio econômico e financeiro daquele contrato. O que é isso aí? Quando a empresa ela vence pelo preço, aquele contrato não é saudável, não é financeiramente saudável para aquela empresa. Ele esmagou muito a margem de lucro e a proposta sequer cobre os custos de logística, de entrega, de mão de obra, se for o caso, e por aí vai. Então a gente sabe que durante a execução desse contrato, essa empresa pode requerer administrativamente o reequilíbrio econômico e financeiro desse contrato. E a administração pública muitas das vezes se coloca ali contra a parede porque não tem tempo e precisa da execução daquele objeto e termina olhando com um olhar mais complacente para o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro apresentado pelaquela empresa que esmagou toda a margem de lucro dela para poder vencer a licitação na tentativa de tornar agora esse contrato saudável. Então, esses pedidos de reequilíbrio eles precisam passar por uma série de requisitos, tá? Desde a comprovação da área extraordinária, ou seja, do evento extraordinário que causou o desequilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Precisa comprovar através de notas fiscais, de compra de insumos, de serviços, que aquele valor ofertado na licitação já não pode mais ser suportado pela empresa agora, através de compras anteriores, através de compra de insumos, através de serviços anteriores, tá? E sem falar da análise de mercado, preço de mercado, manutenção da mesma margem de lucro, por aí vai. Então, se você perceber que o seu concorrente lançou mão desse tipo de artifício, você também pode administrativamente entrar com recurso ali no âmbito daquele órgão para pedir para que seja rescindido aquele contrato, aquela ata e seja convocado ali o próximo colocado da licitação. Essa também é uma estratégia que você pode lançar mão para poder pedir para aquele contrato venha para você que se classificou ali melhor, que se está numa colocação melhor, com uma margem de lucro decente, com uma margem de lucro saudável. Então, o framework é esse aqui, tá? Inteligência para pedir vista dos autos, auditoria constante da documentação dos seus concorrentes e a execução dessas estratégias através de recursos administrativos. Tá joia? Então, você não está aqui para vencer só pelo preço. Se você conseguir ter preço para vencer, ótimo, mas você está aqui para atuar com inteligência, estratégia e liderança. Essa é a aula do nosso segundo encontro. A gente ainda vai lançar mão de outros encontros com algumas dicas bônus, ensinando você a participar das licitações para vencer. Então, se você não tem
Quem faça isso na sua empresa é extremamente recomendável que você tenha uma assessoria voltada para isso, tá? Que seja uma assessoria que tenha domínio, inclusive jurídico, para poder lançar mão desses recursos administrativos, para que, se for o caso, você comece aí a vencer as licitações. Ari, eu passei por licitações há muito tempo e nunca venci, porque não está sabendo usar as regras do jogo a seu favor, tá bom? Então, fique esperto, fica ligado e eu encontro você na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro.